Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Eu sou Pedro Rosa, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo. Nosso tema hoje é um tema muito importante. A gente já falou, de certa forma, de diagnósticos juntos. A gente já falou, por exemplo, diagnóstico diferencial de personalidade borderline narcisismo, personalidade borderline transtorno bipolar. Mas a gente ainda que tenha feito vários episódios sobre um tema que a gente sabe que é um dos temas preferidos de vocês, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. A gente não falou muito bem da mistura do TDAH com outros diagnósticos ou com outras dimensões de sintomas, como é o caso aqui do nosso tema de hoje, TDAH e ansiedade. A gente vai falar sobre a interação entre essas duas entidades, por assim dizer. Como é que o psiquiatra enxerga isso? Esse é o nosso tema do podcast de hoje. Pedro, é um tema importante porque aparece muito, pra gente na prática clínica. Pessoas que têm dúvida, poxa, eu tenho TDAH ou eu tenho ansiedade? E que muitas vezes realmente é difícil, a gente fazer esse diagnóstico diferencial, ou seja, a gente diferenciar se é um ou é o outro. E muitas vezes esses dois tipos de problemas, eles podem acontecer ao mesmo tempo, Então, quer dizer, a pessoa ela pode ter um TDAH e também um transtorno de ansiedade. E aí, daí tem umas particularidades, em relação ao quadro clínico e tratamento, que eu acho que vai ser importante falar aqui hoje para vocês. É isso mesmo, pessoal. E outra coisa também, com certeza, acho que a gente vai acabar falando sobre o tratamento das implicações de você ter um diagnóstico só, o TDAH, ou também ter ansiedade junto, mas também tudo começa com os termos, com os sintomas, porque, pelo menos no caso da ansiedade, ansiedade em geral é uma palavra usada muito indiscriminadamente, pelas pessoas que não são da área. Às vezes acaba virando sinônimo de estresse, ou sinônimo de angústia, ou sinônimo de qualquer tipo de preocupação, às vezes sinônimo de inquietude, a pessoa que está inquieta, ela então está ansiosa. Então a gente pode também tentar fazer aí uma distinção do que o que seria uma ansiedade mais na acepção clássica da palavra ansiedade, e o que isso é diferente de, por exemplo, de uma inquietude no caso do TDAH. A gente tem até uns episódios sobre ansiedade que são super antigos, então quem tá lá no Spotify vai ter que fazer lá para baixo, porque foi um dos primeiros. É um tema muito importante, Claro que a diferença já é evidente pelo nome, O TDAH já começa com transtorno, a gente já tá falando de um transtorno mental. Ansiedade é uma emoção desagradável que emerge diante de uma ameaça que não é uma ameaça imediata, uma ameaça possível, provável num futuro, que pode ser um futuro mais próximo, um futuro mais distante, e que é experimentada com uma apreensão desagradável, E é claro que cada indivíduo sente ansiedade com uma intensidade diferente, com gatilhos maiores ou menores, que demora mais ou menos tempo para voltar a linha de base, para a ansiedade desaparecer. E, muito importante, cada pessoa lida, cada pessoa metaboliza, cada pessoa gerencia, cada pessoa processa a própria ansiedade de uma maneira diferente, E os pacientes com TDAH têm uma propensão muito maior, pelas próprias dificuldades do TDAH, de experimentar ansiedade, isto é, a atividade do TDAH funciona como gatilhos para a ansiedade. E eles vão ter uma tendência maior também pelo TDAH a nem sempre gerenciar essa ansiedade da melhor maneira possível. Então, acho que isso é um bom start aqui, de destrinchar talvez esses temas ao longo desses próximos minutos desse episódio. Eu acho que até é importante dizer, a gente está falando se é um é o outro, se você tem os dois, como que é a interação entre TDAH e ansiedade, que é difícil, mas até pegando um pouco o que o Marcelo falou, que nem toda ansiedade é patológica, às vezes pode ser nenhum nem outro, Pode ser que a pessoa, ela tenha uma queixa de desatenção. Então, muitas vezes a pessoa vem, poxa, não tô conseguindo prestar atenção na aula, tenho um prejuízo, eventualmente, quando eu quero fazer um trabalho mais monótono, quando eu vou escrever algum texto, eu não consigo focar, eu começo a ir na rede social, eu começo a dar voltas pela casa, tudo para não terminar o que eu tenho que fazer. E a pessoa se questiona, poxa, será que eu tenho TDAH?
E eventualmente a pessoa também está ao mesmo tempo preocupada, né? Ou seja, ela tem essa emoção que o Pedro falou, é uma emoção, tem um estado de humor que pode ser normal, né? Aliás, na maior parte das vezes é normal. Então, muitas vezes, eu acredito que as pessoas elas podem ter algum nível de desatenção, uma dificuldade de realmente focar em algo e manter aquela atividade, vamos dizer, por outros motivos que não patológicos, né? Ela pode estar momentaneamente ansiosa, ou seja, preocupada com algum evento, né? Quando a gente pensa na ansiedade, um dos componentes é a gente se preocupar eventualmente em relação a questões futuras. Então, estou tentando prestar atenção em algo e a minha cabeça começa já a pensar no final de semana, na outra semana, né? Em alguma pessoa, em alguma tarefa que eu tenho que fazer. Então, quer dizer, a minha atenção ela vai ser desfocada naquilo que eu tenho que fazer para algo interno, né? Que está dentro da minha cabeça. Mas isso pode ser uma situação normal, né? Então, muitas vezes pode ser que eventualmente a pessoa não tenha nenhum nem outro, né? Na verdade, ela tem eventualmente desatenções relacionadas a ansiedades normais, vamos dizer assim. Bom, mas acho que esse não é o principal tema de hoje. Eu acho que também a gente quer falar um pouco de realmente as pessoas que têm eventualmente problemas mais sérios mesmo e sofrem muito, né? Com essa interface, desatenção e sintomas de ansiedade, né? É aquela coisa, né? Ninguém é plenamente atento a todo momento e ninguém é privado de ansiedade, né? Desatenção e ansiedade fazem parte da vida de qualquer um. A gente tem que dimensionar se isso é intenso, persistente, presente em muitas áreas da vida para caracterizar um problema de saúde, né? Pois é, acho que uma coisa que a gente pode talvez falar para os nossos ouvintes, né, tentando dar alguns exemplos práticos, né? Às vezes a gente, quando está diante de um paciente que a gente quer, de certa forma, fazer esse diagnóstico diferencial, bom, é um TDAH ou mais por um transtorno de ansiedade, ou tem os dois, né, que nada impede. Talvez uma coisa que a gente fica tentando desvendar, né, o que veio antes ou o que é um pouco mais prioritário, né? A pessoa ela tem aí uma tendência a ficar super preocupada com as coisas que vai acontecer, já imaginando desfechos negativos e catastrofizando, né? Achando que tudo vai dar errado. Isso gera uma apreensão que deixa com que a pessoa fique num nível de estresse que ela não consiga prestar atenção. Ou um exemplo mais que estaria prioritariamente para atenção, como sendo primária, poxa, a pessoa ela fica tão inquieta e tão impaciente realizando atividades que exigem um foco maior, que isso faz ir aumentando o nível de estresse, porque você está começando a perceber que você não vai dar conta de fazer aquilo naquele tempo que está estipulado para aquilo, né? O que veio antes. E, de novo, nada impede de, às vezes, você ter as duas coisas em intensidades grandes, né? Uma questão que a gente observa, né, isso é bastante comum para pacientes às vezes, que não tiveram o TDAH identificado, diagnosticado na infância e adolescência, é que, até porque muitas vezes os sintomas de desatenção eles passam desapercebidos, mas o que surge, o que emerge de forma muito marcante é a ansiedade. Porque a pessoa tem crises de ansiedade. É difícil de escapar, de não ver crises de ansiedade. E muitas vezes crises que acontecem em momentos cruciais da vida. Momentos em que a pressão por desempenho, a pressão por esforço persistente, a pressão por entregas exigentes, a pressão por não procrastinar é maior. Isso vai acontecer em momentos de transição acadêmico-profissionais, conclusão de curso, provas, concursos, seleções e assim por diante. Momentos de grande carga de trabalho. E muitas vezes os pacientes nos procuram se queixando de ansiedade, se queixando de que não conseguem dormir, que estão tensos, e que aí pode ser que eles tenham uma queda adicional de desempenho. Então, quer dizer, já havia alguma dificuldade, já é uma pessoa, e alguns pacientes, já ouvi isso de alguns pacientes, quer dizer, parece que eu tenho que fazer o dobro do esforço por metade do resultado. Ou seja, né, 2 vezes 2, 4 vezes, né, um consumo em relação a um desempenho. Quer dizer, um indivíduo que às vezes tem muito esforço, que se sente muito responsável por aquele desempenho, mas que tem muitas dificuldades porque tem um TDAH não tratado, tipicamente um TDAH com apresentação desatenta, né? Mais sintomas de desatenção, menos sintomas de hiperatividade, mas que o desempenho cai mais ainda nesses momentos de muita ansiedade, de constante apreensão ansiosa, preocupações, catastrofizações. O Marcelo descreveu bem
essa psicopatologia, porque justamente ali o desempenho é algo que está caindo mais ainda. E o indivíduo se sente no momento que eu não consigo dar mais energia do que está acontecendo. E é interessante descrever por que isso acontece, né? A região cerebral que é responsável por engajar a atenção, por sustentar a atenção diante de distração e de organizar mentalmente informação e de processar as informações de uma certa velocidade, são regiões do lobo frontal, que são regiões muito sensíveis a estresse, muito sensíveis à resposta de estresse do nosso organismo, sensível a eventos estressantes externos, sensível à resposta de estresse que o nosso organismo tem, inclusive emoções, principalmente emoções negativas, no caso, ansiedade. Então, é uma região do sistema nervoso central que vai ter o seu desempenho reduzido diante de muito estresse e ansiedade. Quer dizer, o indivíduo já tem uma fragilidade atencional, agora a coisa piora. Também essa é uma das razões porque muitas vezes a gente recebe um paciente com ansiedade, onde você vai fazer ali puxando o fio da meada e chega no TDAH. Né? E também é importante lembrar que quando a gente está pensando sobre indivíduos que têm o TDAH, que são indivíduos que eles realmente vão ter um problema em regiões cerebrais que são responsáveis, né, para a regulação emocional. Ou seja, são as regiões cerebrais que são responsáveis pelo controle de impulso, que a gente sabe bem, para função executiva, planejamento, mas também para como a pessoa vai identificar e regular as próprias emoções. E, portanto, isso pode ser uma das vias, né, que faz com que essas pessoas elas tenham uma maior chance de ter transtornos de ansiedade, que daí essa é uma das hipóteses, né? É interessante que isso que o Pedro falou, né, que eventualmente na idade adulta, uma apresentação de alguém que tem TDAH, às vezes isso vai explodir eventualmente numa situação de ansiedade, porque muitas vezes quando o TDAH evolui, né, quer dizer, a pessoa ela vai para a idade adulta, muitas vezes a apresentação de inquietação diminui, né? Pode ser que talvez a apresentação principal seja desatenção e prejuízo de função executiva, e que pode fazer com que realmente essa pessoa tenha dificuldade nas tarefas e que isso gere muita ansiedade. O desafio para o clínico é tirar uma história e ver realmente o que surgiu antes, né? Por exemplo, né? Uma história talvez do desenvolvimento e ver se a pessoa já tinha, né, esses sintomas de TDAH antes e que também causavam prejuízo. De alguma forma a pessoa conseguia compensar, ou talvez a ansiedade não aparecia tanto lá atrás, mas que, poxa, agora num emprego com maior demanda, com maior estresse, essa ansiedade ficou muito clara, né? Então, isso é um dos pontos, assim, que a gente precisa pensar a respeito, né? Pois é, justamente. E um ponto interessante, né, até para explicar essa questão das funções executivas, né, que nem vocês dois falaram, basicamente, né, trocando em miúdos, nessas regiões mais da frente do nosso cérebro, elas têm muito uma função de maestro, assim, no sentido de fazer, pegar as informações das nossas emoções, as outras informações sensoriais, o que a gente está vendo, está ouvindo, e se comunicar com aprendizados que a gente já adquiriu ao longo da vida e tomar decisões, né? E por isso que chama, inclusive, funções executivas, a gente deliberar, como se fosse a parte mais CEO, assim, do nosso cérebro, né? E, inclusive, né, fazendo só um parênteses, não é o foco desse episódio, mas justamente se acredita que as medicações para o TDAH atuam justamente ajudando, né, essas regiões do cérebro a serem mais eficazes em direcionar nosso comportamento de forma mais persistente e organizada, né? Exatamente, né? Essas regiões, elas são muito sensíveis, como eu falei, a questões de ansiedade, e aí a gente vai ver os pacientes muitas vezes misturando o quadro clínico. A gente vai precisar ser bastante minucioso ali para diferenciar uma coisa da outra e não deixar passar nenhum dos diagnósticos. Porque a gente pode inicialmente entender que o paciente tem um TDAH, mas se a gente não tratar o transtorno de ansiedade, a gente pode ter uma dificuldade para tratar o TDAH. E se a gente negligenciar o TDAH com transtorno de ansiedade, a gente pode até melhorar a ansiedade, o paciente pode melhorar de uma ansiedade, mas ele vai encomendar uma nova descompensação dessa ansiedade no momento em que houver novamente um acúmulo de demandas executivas, digamos assim. Isso é uma coisa que a gente vê. Pessoas que tiveram, às vezes, um diagnóstico de transtorno de ansiedade, trataram, eles fizeram um tratamento excelente, com psicoterapia, com medicação tal qual deve ser, mas que aquilo tudo volta e quando a gente vai ver tem um substrato de um TDAH muito importante que precisa ser identificado e tratado de maneira
assertiva, né? E uma questão interessante é que tanto o paciente que tem um transtorno de ansiedade, principalmente o paciente com ansiedade generalizada, mas também o transtorno de ansiedade, e a gente tem um episódio sobre isso, que é o episódio que chama estresse e tal, mas como eu falei, acho que deve ser episódio 20 e pouco ali, né? Quanto o paciente tem TDAH, eles podem ter, digamos assim, a cabeça com muitos pensamentos. E com muitos pensamentos que ficam meio que variando de tema, que ficam migrando, né? Às vezes a gente vê isso acontecendo na consulta com o paciente com TDAH, que ele se distrai por qualquer coisa. Às vezes com uma coisa na estante, outra coisa, às vezes com alguma coisa que aconteceu na janela. Alguns pacientes são muito distraídos, isso é visível, né? Mas para outras pessoas, isso pode não ser muito visível externamente, mas o indivíduo está lá com a cabeça em outro local, ao invés de prestar atenção ali no que quer que seja. E a diferença, em grande medida, é que o paciente com transtorno de ansiedade, ele tem pensamentos que são revestidos de apreensão desagradável, de receio a respeito do que vai acontecer, com catastrofizações, como o Marcelo falou, com distorções de probabilidade, de risco e da própria, às vezes, dificuldade que ele vai ter para enfrentar certo desafio futuro, com um senso de certa emergência para solucionar algo, em contraste com o paciente com TDAH, que tem múltiplas ideias, ou que tem coisas que vão migrando, que vão mudando de um tema para outro de uma maneira pouco associada a uma ou outra, de forma que, de repente, o tema não tem mais nenhuma relação com o primeiro tópico, né? É claro que aqui tem um diagnóstico diferencial muito importante com o transtorno bipolar. Isso é um outro tema, talvez aí para um outro episódio, o TDAH com transtorno bipolar, mas estou aqui falando da diferença da sintomatologia de um paciente que tem um transtorno de ansiedade em comparação com o TDAH nesse quesito específico de cabeça cheia de pensamentos, né? Quer dizer que, assim, existe, quando a gente pega o quadro clínico, né, tanto do transtorno de ansiedade generalizada quanto do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem sintomas parecidos, né? Um desses sintomas pode ser isso, vamos dizer, os pensamentos talvez um pouco mais acelerados, mas quando a gente avalia talvez a qualidade, né, desses pensamentos, como o Pedro falou, né, essa apreensão, ou até talvez o conteúdo deles, a gente consegue talvez diferenciar se a pessoa ela está sofrendo mais naquele momento de uma ansiedade patológica ou até de um TDAH. Existem outros sintomas que se sobrepõem, né, quando a gente pega no nível sintomático, né, entre os dois. Além dessa aceleração de pensamento, além dessa queixa da pessoa ter muitos pensamentos na cabeça. Por exemplo, inquietação, né? Muitas vezes uma pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela pode ter uma certa inquietação. No meio dessa apreensão, no meio dessas preocupações, ela pode se mexer demais, né? Ela pode ficar coçando uma parte do corpo e outra. E da mesma forma, quem tem um TDAH, principalmente um subtipo mais hiperativo, impulsivo, ou até do combinado, né? Que combina subtipo desatento mais o hiperativo e impulsivo, também pode ter uma inquietação. Outras coisas também que acontecem com os dois, né? Irritabilidade. Irritabilidade pode acontecer tanto com TDAH quanto com ansiedade. A pessoa que está, vamos dizer, vivendo esse turbilhão de preocupações na cabeça, ela fica num nível de humor, assim, uma propensão maior a perder a paciência, né? Que é o que a gente caracteriza realmente a irritabilidade, né? Quer dizer, um limiar menor para raiva, porque ela está sempre no limite. O TDAH também pode ter isso. Problemas de concentração é o que a gente mais falou aqui, né? Quer dizer, ambos podem ter problemas de concentração. Eu estou ansioso por uma prova, eu não posso não conseguir focar nos meus estudos, né? Porque eu estou o tempo inteiro pensando que eu vou mal na prova, catastrofizando. Insônia, né? Insônia eventualmente também pode ser uma apresentação dos dois. Então, quer dizer, tem sobreposições aí que fica difícil de diagnóstico diferencial, mas quando a gente analisa assim um pouco mais a fundo, a gente consegue delimitar um e outro, mas muitas vezes isso é um desafio, né? Um desafio que às vezes a gente demanda um acompanhamento mais prolongado, eventualmente a gente trata um problema e a gente percebe que o outro problema estava ali, quer dizer, não é tão simples, né, a gente delimitar, mesmo a gente tirando uma boa história, fazendo um bom exame, às vezes pode ser muito desafiador, né, fazer o diagnóstico dessa comorbidade, né, quando tem os dois. Pois é, que nem o Pedro estava falando nos episódios bem no início do podcast,
Vale a pena também vocês ouvirem, então, que a gente fala justamente um pouco disso, de diagnóstico diferencial, né? Porque quando o paciente fala para a gente de irritabilidade, é que nem um pediatra, ou, por exemplo, ouvindo que uma criança ela tem febre e irritabilidade. Pode ser um zilhão de coisas, né? Na psiquiatria também, né? Primeiro que, muitas vezes, o que o paciente chama de ansiedade não é a ansiedade técnica que a gente se refere, e irritabilidade pode ser várias coisas, então vale a pena sempre pensar só nesse parênteses que tem muitas coisas, inclusive além do TDAH e da ansiedade, que podem estar acontecendo, inclusive no contexto de vida da pessoa. Poxa, às vezes o indivíduo ele está dormindo mal, tem uma apneia do sono, não vai conseguir realmente focar a atenção no dia seguinte, ser uma qualidade boa de sono, problemas físicos, de saúde, ausência de atividade física, ou uma pressão por uma demanda que seria absolutamente impraticável para todas as pessoas, como trabalhar 20 horas por dia, render absurdamente, ser uma máquina, né? Então tem tudo isso que a gente tem que avaliar, inclusive o uso de substâncias. O indivíduo que está usando, por exemplo, um monte de cannabis e não tem atenção, obviamente não vai ter mesmo atenção, e entre outras coisas que a gente tem que avaliar. Agora, até para a gente finalizar esse episódio, vale a pena a gente só discutir um pouquinho sobre, então, o tratamento, né? Como é que é o geral do tratamento do TDAH, qual que é o geral de um tratamento para ansiedade, né? Então, eu acho interessante falar um pouco, né? Quer dizer, que esses transtornos, eles têm relação entre si, eles podem ter uma relação entre si. Quer dizer, eles podem co-ocorrer, né? Ou seja, eles podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então, como em psiquiatria comum, né? A pessoa ela pode ter aí um transtorno depressivo, eventualmente, vamos dizer assim, um transtorno por uso de substância, né? Ela pode ter uma vulnerabilidade que predispõe a ela tanto à depressão quanto ao uso de substância. Vamos dizer, duas vulnerabilidades independentes. Mas muitas vezes, né, o TDAH e a ansiedade, eles podem se influenciar mutuamente, né? A gente falou um pouco aqui de como a ansiedade pode aumentar sintomas de desatenção. Mas ao longo do desenvolvimento, um exemplo e isso tem estudo que mostra, né? A pessoa tem um TDAH, predispõe ela a ter transtorno de ansiedade. E claro, pode ser por essa via da dificuldade de regulação emocional, mas muitas vezes é um pouco também que a gente mencionou em capítulos anteriores, aqui em episódios anteriores, de TDAH e autoestima. Ou seja, a pessoa ela tem um TDAH, né? Ou seja, ela tem essa dificuldade de foco, uma desatenção, e que ao longo do tempo, né, na interação com esse ambiente, né, eventualmente um ambiente mais punitivo, né, ela realmente é uma pessoa que ela começa a ter prejuízo por causa do TDAH. E ela começa a, de alguma forma, a ficar mais sensível a essas ameaças, a esses problemas. Então ela começa a ruminar sobre o futuro, ela começa a se preocupar, ela começa e sem muito saber o que fazer, porque o TDAH é muito difícil, a pessoa por si só, vou controlar isso, né? Então, quer dizer, ela fica meio que presa num estado, né, de, poxa, não conseguir realmente performar, funcionar por causa do TDAH e se preocupando porque ela não está conseguindo, por exemplo, estudar direito, ela não está conseguindo apresentar um trabalho direito, ela não está conseguindo se relacionar direito por causa do TDAH. Então ela começa a ficar ansiosa ao longo do tempo. Muitas vezes elas ficam sensíveis do ponto de vista interpessoal e que fazem com que também elas fiquem mais ansiosas socialmente também, né? Porque elas tiveram experiências ruins nas relações por causa do TDAH. Então, essa pode ser uma das vias, né? Quer dizer, através da experiência, a pessoa tem um TDAH, através da vida dela, começa a ficar realmente mais sensível às ameaças e que fazem sentido ao longo do desenvolvimento, porque ela realmente passou por isso, né? Então, às vezes a gente vê esse desenvolvimento e que ajuda no diagnóstico também. E por isso que tem que realmente abordar os dois separadamente. Agora, até pra gente finalizar esse episódio, vale a pena a gente só discutir um pouquinho sobre, então, o tratamento, né? Como é que é o geral do tratamento do TDAH, qual que é o geral de um tratamento para ansiedade, né? Um aspecto importante do tratamento, essa parte farmacológica, e a gente já falou que certamente nem para TDAH e nem para transtorno de ansiedade, francamente, para nenhum transtorno mental, o tratamento é exclusivamente farmacológico, mas especificamente sobre essa parte, a gente, em geral, precisa tratar a ansiedade antes de tratar o TDAH. Isso é uma coisa que muitos pacientes se surpreendem ou até não gostam, mas o fato é que, em grande medida, os estimulantes, seja metilfenidato,
seja a lisdexanfetamina, o Vinvance, ou seja até mesmo a bupropiona, que é uma medicação antidepressiva, que muitas vezes pode ser usada para o TDAH, são remédios que podem contribuir negativamente para a ansiedade. Não é que eles não devem ser usados, e francamente o tamanho de efeito dos estimulantes, o tiofenidato e o do Vinvance é bastante grande, quer dizer, o tamanho da eficácia deles para os sintomas de TDAH é bastante grande, e eles vão acabar sendo necessários, na maior parte dos casos. Mas para que eles possam encaixar bem na vida da pessoa, é importante que haja um nível de ansiedade sob controle, para que não haja uma ansiedade marcante muito intensa. Senão o que pode acontecer é que piora a ansiedade, que daí piora o TDAH e o remédio não funciona. Então, às vezes tem uma ordem, uma sequência que alguns pacientes ficam surpresos, mas quando a gente segue direitinho, costuma funcionar muito bem. Não, exatamente, Pedro. Isso eu vejo bastante, né? É muito comum, né, o psiquiatra ver isso na prática clínica, né? Eventualmente começa a tratar do TDAH com psicoestimulante e a ansiedade piora e atrasa o tratamento. Então, muitas vezes, realmente, um manejo da ansiedade vai ajudar e daí, a posteriori, né, o tratamento do TDAH em si. E daí depois, claro, vai demandar aí o tratamento realmente do TDAH, né? E que pode depois diminuir a ansiedade no longo prazo mesmo, né? Porque se a pessoa ela conseguir controlar esses sintomas de TDAH, ela vai ter menos motivos, vamos dizer, para preocupação, que é aquela preocupação que ela desenvolveu ao longo da vida, secundariamente ao TDAH, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, vai demandar uma abordagem independente, né, de ambos os diagnósticos, mas realmente se não tratar a ansiedade antes fica muito difícil. Bom, pessoal, esse é o nosso episódio aqui importante para nós, para falar da relação entre ansiedade patológica, TDAH. Então faz parte de uma sequência aqui que a gente está falando de uns tópicos mais específicos. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado pela audiência. Até a próxima. Por favor, siga nosso canal do YouTube, vá lá, encaminhe para outras pessoas, faça lá o subscription, se inscreva para não perder nenhum episódio que sempre sai às terças-feiras. Até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço e até o próximo, pessoal.